nós vamos encontrar a maior ação sobrenatural do Antigo Testamento, registrado no Antigo Testamento, que é a travessia do Mar Vermelho. Vocês conhecem a história. Esta é uma igreja biblicista. Eu fiquei muito feliz quando, no início do culto, a pastora Alzira começou a falar a respeito deste tema, vem viver o sobrenatural. Só que para viver o sobrenatural, como ela mesmo disse, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras e nós temos que praticar esta palavra. Nós temos que viver de acordo com esta palavra. Nós precisamos também crescer na intimidade com o Senhor. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Ali no nosso ministério, na nossa igreja, nós decidimos, na direção do Espírito Santo, ler a Bíblia inteira, o ano inteiro. Nós temos ali alguns irmãos novos convertidos que nunca tiveram a oportunidade de ler a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, numa sequência. E o Senhor nos deu este direcionamento. E eu tenho dito para os irmãos, nós precisamos conhecer a palavra, para que nesses tempos difíceis nós não sejamos levados por ventos de doutrina. Não vamos engolindo qualquer coisa, não. Nós precisamos ter o conhecimento desta palavra. Nós temos que ter conhecimento das promessas que o Senhor tem aqui dentro desta palavra para as nossas vidas. Tomar posse destas promessas para que nós possamos vivê-las. E nós, agora em dezembro, batizamos ali alguns jovens. E estes jovens, eles estão muito motivados. Eles foram desafiados a ler a Bíblia 13 minutos, no mínimo 13 minutos por dia. E muitos ali chegam do trabalho e ficam à noite ali, lendo os 13 minutos. Alguns passam 40 minutos, 50 minutos, eles estão empolgados. E nós temos ali um professor, um irmão nosso, que ele dá os estudos às quartas-feiras, e ele vai esclarecendo as dúvidas. Então, quando eu cheguei aqui e ouvi que a proposta é conhecermos a palavra de Deus, é fato que esta igreja, como eu já disse, ela é biblicista. Eu conheço o trabalho da pastora Alzira, mas o desejo da pastora e o desejo do Senhor também é que toda a igreja conheça esta palavra. É que toda a igreja tenha conhecimento desta palavra. É por isso que Deus estabelece propósitos, como estabeleceu este propósito de conhecer a palavra, de estreitar a comunhão, o relacionamento com Deus, de cumprir o chamado, o ide do Senhor, obedecer ao Senhor, para que nós possamos viver o sobrenatural. E nesta noite, irmãos, dentro desta proposta, o que o Senhor quer falar conosco é justamente nesta passagem aqui tão conhecida. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu sei que vocês já conhecem a história. Aliás, quem nunca ouviu falar em Moisés, o grande libertador de Israel? Quem nunca ouviu falar aqui na passagem do Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho? Todos nós já ouvimos falar, inclusive há filmes, há novelas que retratam a libertação de Israel da escravidão do Egito. Tudo começa no capítulo 1. Precisamos entrar no contexto para a gente entender no final aquilo que Deus quer falar conosco. E o contexto é esse, tudo começa no capítulo 1 de Êxodo. Quando Israel sobe ao Egito, aproximadamente 70 pessoas apenas, a convite de Faraó, em um tempo em que José era o governador do Egito. Nesta época, quando eles ali chegaram, eles construíram casas, eles constituíram famílias, eles não ficaram imediatamente cativos, não. Eles viviam até com certo conforto, mas devido a uma sucessão faraônica, mudou. O sucessor de Faraó veio daquele Faraó que conhecia José. É levantado então outro Faraó, e este rei, ele não reconhecia a autoridade de José, no sentido de que ele não reconhecia que José era o grande homem que Deus havia levantado para sustentar a nação em tempo de crise.
Pois bem, este faraó não conhecia a história de Israel e nem o Deus de Israel. Ele começa a olhar para o povo de Deus, para o povo de Israel, e ele começa a ficar muito preocupado. E ele diz: este povo está se multiplicando, este povo está se fortalecendo, este povo está crescendo, eles podem se unir aos nossos inimigos, eles podem tomar as rédeas da nação, eles podem tomar o poder. Faraó então se sente ameaçado e começa a impor um trabalho pesado para o povo de Deus, para o povo de Israel. Os tributos, os impostos aumentaram, porque qual que era o pensamento de Faraó? Se nós fizermos isto, se nós colocarmos uma carga muito pesada sobre eles, eles não vão mais se multiplicar, eles vão ficar cada vez mais escravizados. E muitas vezes nós também passamos por isso, passamos por lutas, por opressão, por dificuldades, somos afligidos, somos perseguidos. Mas eu vejo, irmãos, que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, é um povo teimoso no bom sentido, porque quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam, quanto mais eles eram afligidos, mais eles se fortaleciam, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles adquiriam força espiritual. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que toda tentativa de destruir o povo de Deus é frustrada. Eu entendo que toda oposição espiritual será vencida pelo poder do nome de Jesus. Então, você que está sendo afligido, você que está passando por peleja, por batalha, você que de repente na sua casa só você serve a Deus, e você está vivendo uma opressão, você vive em meio a conflitos, não se esqueça que o Senhor peleja por você, e quando você se posicionar diante de Deus, quando você começar a orar, a buscar a presença de Deus, quando você começar a viver aquilo que está contido nesta palavra, você vai sendo fortalecido a cada dia que você levanta. É mais um dia, tem peleja, tem batalha, tem luta. Olha este trabalho, olha este problema, olha esta situação. Mas eu não estou sozinho, o Senhor está comigo nesta peleja. A Bíblia diz que Ele é varão de guerra, e Ele vai na minha frente, desbaratando todo o exército inimigo, para me dar a vitória. Ai, irmãos, quem serve a Deus de verdade, pode até se abater diante de determinadas circunstâncias, porque nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos limitados, mas quando nós vamos para a palavra, quando nós dobramos o nosso joelho em oração, quando nós colocamos a boca no pó, quando nós começamos a clamar, a orar, a chorar na presença de Deus, os céus se movem ao nosso favor, e a primeira coisa que Deus faz é enviar uma unção de fortalecimento sobre as nossas vidas, como Ele já começa a enviar sobre nós nesta noite o espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza está vindo sobre nós nesta noite para nos ajudar diante das pelejas. Oh, meu Deus! Oh, glorificando, alabá, surimiando, alamaia. Eu já posso sentir a presença do Espírito de Deus. Este altar está pegando fogo nesta noite, e eu não tenho dúvida daquilo que o Deus vai fazer na minha e na sua vida, daquilo que Deus vai fazer no meio deste povo. Quando terminar o propósito, pode se preparar, porque o mar vermelho vai se abrir, você passará seco em segurança, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O primeiro plano de Faraó não deu certo, agora ele elabora um segundo plano. Vamos matar todos os meninos que nascerem das mulheres hebreias. Só que diz a Bíblia que as parteiras,
aquelas mulheres que faziam o parto das mulheres, elas temeram a Deus e elas não obedeceram a Faraó. E elas não permitiram que aquelas crianças morressem. Também não deu certo. E ele elabora mais um plano. Ele estabelece então que as próprias mães hebreias deveriam jogar os seus filhos no rio Nilo. Se nascesse menino, deveria ser jogado no rio, para que morressem afogados, para que os jacarés ali comessem os filhinhos, as crianças. Vamos fazer isso porque daí não haverá descendência deste povo. Eles vão parar de crescer e de se multiplicar, porque cada menino que nascer vai ser morto ali no rio Nilo. Só que Faraó não sabia que aquele povo de Israel estava orando, estava clamando, estava pedindo por livramento, estava pedindo por libertação, estava orando, estava clamando. E quando Deus decide ouvir a voz daquele povo, o clamor daquele povo, Ele então decide que Moisés nasça de Joquebede. Quando aquele bebezinho nasce, a mãe consegue escondê-lo por apenas 3 meses. Depois de 3 meses já não era mais possível. Olha que interessante, Joquebede, ela só queria poupar o seu filhinho. E ela pega, coloca ele num cestinho e ela joga ali nas águas do rio Nilo. Chama a sua filha mais velha, Miriam, fica ali espreita, olhando o que vai acontecer. Eu às vezes fico pensando em Joquebede, como estava o coração daquela mãe, mas ela não sabia que quando aquela criança estava no seu ventre, ela já havia sido marcada por Deus. Deus já havia estabelecido um propósito e já havia dito: este será o libertador de Israel. Eu vou preservar a sua vida, eu vou guardar a sua vida e eu vou prepará-lo para esta libertação. Assim é comigo e com você. Pensa em quantas lutas, em quantas dificuldades nós já passamos nas nossas vidas, quantas perdas já sofremos, quantas pelejas já enfrentamos. Muitas vezes passamos por enfermidades que às vezes a gente pensa: eu não vou mais sobreviver, eu acho que dessa vez Deus me leva, porque a luta está muito grande. Esta enfermidade, entrando em médico, saindo de médico, fazendo exame e nada dá jeito, mas o Senhor te preservou com vida até esta noite, porque Ele tem um propósito. Diz a Bíblia que quando você ainda estava em formação no ventre da sua mãe, o Senhor já te escolheu e disse: este será servo meu, esta será serva minha. Eu tenho um propósito para cumprir através da vida dele, através da vida dela. Não importa a sua história, não importa o que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. O fato é que você chegou até esta noite e está aqui para mais uma vez o Senhor confirmar que você foi escolhido por Ele, que você foi escolhida por Ele. E se é escolhido, Satanás não toca, Satanás não mata, Satanás não acaba com a vida, não destrói, porque é um Deus que já te marcou, que já te escolheu e já estabeleceu a vitória sobre a sua vida. Aconteça o que aconteceu, na hora certa eu vou entrar com livramento e vou mostrar que sou Deus na sua vida. Vou te dar a vitória e o meu nome vai ser glorificado. Oh, meu Deus! Oh, glorificando a labassurimianda alamai. Joga o menininho ali. A filha de Faraó estava se banhando nas águas do rio Nilo. Vê um menino bonito, se encanta por ele, pega aquele menino. E assim Moisés passa ali 40 anos já se preparando para ser o libertador de Israel. E aí nós chegamos no capítulo 3, quando Deus fala com Moisés no Monte Horebe, dizendo que
o clamor que ele havia ouvido, o clamor do seu povo. Volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia, entre lá no capítulo 3, e nos versículos 7 e 8, que diz assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. O Senhor então ouve o clamor do povo e ele faz uma promessa. Aquele povo vai entrar na terra que mana leite e mel, por causa do clamor. E Moisés, então, a princípio, ele resiste, ele apresenta ao Senhor desculpas, ele não quer ir liderar aquele povo, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu digo sempre para os irmãos que com Deus é assim, ou você se rende ou você quebra. Então é melhor você se render, porque quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente diz eu não vou, eu não quero, você se emperra no meio do caminho, mais você sofre. Então é melhor se render logo, irmãos, porque aí a gente sofre menos. Muito bem. O povo estava debaixo do domínio de Faraó. E Deus então atende o clamor e faz esta promessa de libertar o povo da escravidão, de libertar o povo da opressão, da perseguição e levar para uma terra que mana leite e mel, ou seja, levar para uma terra fértil, uma terra abundante. E é a promessa, é a proposta que Deus tem para as nossas vidas, mediante o nosso clamor. Nesta noite, o Senhor vai trazer cura sobre as nossas vidas, o Senhor vai trazer salvação sobre a nossa casa, o Senhor vai trazer libertação, o Senhor vai soltar as amarras. Nesta madrugada eu orava por este povo, eu orava por esta igreja, e o Senhor dizia para mim: eu vou levar lá um povo muito específico, um povo muito seleto, um povo muito especial, e eu vou soltar algumas amarras, aquelas coisas que nos aprisiona, que nos prende, que nos impede de caminhar. O Senhor vai trazer libertação sobre as nossas vidas nesta noite. O céu vai reagir ao nosso clamor. O céu vai reagir ao clamor dos pastores. O céu vai reagir ao clamor dos intercessores nesta casa. E Deus vai fazer algo grande e algo poderoso. E aquele povo ouve aquela palavra. Mas que terra era esta? Como eles entrariam lá? Uma terra que era ocupada pelos heteus, amorreus, eram povos inimigos. Como eles fariam? Aquele povo estava escravizado, estavam com medo, estavam inseguros, mas diz no versículo 8, que nós acabamos de ler, 3 e 8, que o Senhor desce. Eu acho esta expressão muito interessante. Há momentos nas nossas vidas, irmãos, que o próprio Deus desce para nos socorrer. O próprio Deus desce para ouvir o nosso clamor. O próprio Deus desce para nos trazer livramentos. O próprio Deus se manifesta e não tem como não sentir a presença dele. Até o crente mais frio e indiferente, quando Deus desce na terra, ele entende que é o Senhor, o próprio Deus se manifestando no nosso meio. Ministérios passam por problemas, porque é formado por pessoas, pastores de igreja, pastores à frente de ministério, travam muitas lutas, muitos embates, não é brincadeira.
e nós estávamos vivendo um conflito ano passado, e nós estávamos orando, estávamos jejuando, mas quando foi num determinado domingo, Deus decidiu descer no meio da igreja, não houve quem não fosse tocado. Todos eles se renderam ao Senhor, se humilharam, pediram perdão uns aos outros, se abraçaram, porque entenderam que era o Senhor que estava fazendo aquela grande obra. Foi uma grande comoção, e Deus começou a colocar tudo no lugar. Quando Deus desce na terra, Ele vai encaminhando tudo, Ele vai colocando tudo no lugar, e quando você olha, você diz: não é possível, eu nessa situação, eu doente, eu enfermo, olha este marido, olha este filho que está me dando trabalho, mas daqui a pouco as coisas começam a se acalmar, porque Deus decidiu descer na tua casa, Deus decidiu descer na tua família, Deus desceu no teu trabalho, Deus desceu nas suas finanças, Deus desceu na sua saúde, Deus desceu no meio do teu povo, Deus desceu no meio da igreja, e nesta noite Ele vai descer aqui. Eu não tenho dúvidas. Quem ainda não sentiu a presença do Senhor, comece a orar dizendo: eu quero sentir a tua presença, eu quero que o Senhor desça e faça alguma coisa por mim. Oh, irmãos, a oportunidade é essa, o dia é esse, a noite é essa que o Senhor escolheu para fazer uma grande obra nas nossas vidas, ou glorificando alabassurimianda alamai. Oh, meu Deus, Faraó não queria libertar o povo, você conhece a história. Então ele envia 10 pragas, envia as 10 pragas, e aí tem todo um processo de libertação, até que finalmente Ele libera o povo para sair. E nós chegamos então neste capítulo 14, que nós acabamos de ler, quando o povo sai em direção à terra prometida, porque eles estavam debaixo de uma promessa, mas eles começaram a enfrentar os grandes desafios, porque nós precisamos ter maturidade para entender, irmãos, que quando Deus estabelece uma promessa sobre as nossas vidas, até chegar o cumprimento da promessa, existe uma caminhada. E nesta caminhada, nós enfrentamos muitos desafios. É Deus provando a nossa fé, é Deus provando a nossa confiança nele. Tem gente que recebe uma promessa e já quer dar prazo para Deus. O Senhor falou hoje, tem que cumprir amanhã. Aí já começa a querer colocar Deus na parede, quem somos nós? E aí, quando é que o Senhor vai fazer? O Senhor prometeu. Às vezes até quer sair da igreja, às vezes até quer arrumar confusão com o profeta, profetizou da carne. É que a profecia, ela precisa ter um tempo para que ela se cumpra, porque esse tempo, Deus vai preparar a bênção? Não, Deus não prepara nada. Deus não prepara cumprimento da promessa. Quando Ele estabelece, já está tudo pronto. O que Ele tem que fazer é nos preparar para receber. Porque se a gente não tiver preparado, irmãos, a gente destrambelha. A gente coloca tudo a perder porque nós não estamos preparados. E este preparo, estes desafios, esta prova é difícil, é uma luta, mas nós temos que continuar crendo naquele que fez a promessa. E lá saiu o povo, feliz, alegre, cantando, louvando, jubilando. A Bíblia diz que eram 600.000 homens. Os historiadores dizem que entre os homens, mulheres e crianças eram mais ou menos de 2 a 3 milhões de israelitas. Olha quanta gente caminhando em direção à terra prometida. Mas quando chega no capítulo 14, no versículo 2, você vai ver que Deus dá uma ordem. Diz para Moisés transmitir ao povo: vocês agora precisam retroceder. Vocês precisam voltar um pouco. E muitas vezes o Senhor fala assim conosco: volta um pouco.
para um pouco, retrocede, e a gente fica sem entender, porque a gente já vai vendo lá a promessa se cumprindo, já vai exaltando, glorificando, ei, já estou entrando na terra prometida, mas o Senhor segura, com um propósito, e o propósito maior é para que o nome dele seja glorificado naquela situação. É isso que nós temos que entender, porque se ele não faz isso, irmãos, muitas vezes nós queremos atribuir o cumprimento da promessa, a vitória a nós mesmos. Foi a minha capacidade, foi as minhas relações, fui eu que fiz tudo, fui eu que lutei, fui eu que orei, fui eu que pus a boca no pó, e ficamos tão inflados, o nosso ego fica tão inflado, queremos nos exaltar. Não, nós temos que atribuir ao Senhor toda a honra e toda a glória, e dizermos sempre, foi o Senhor quem fez esta grande obra. Pois muito bem, o Senhor manda eles voltarem. E agora chegamos aqui num ponto, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção. Se você estava disperso, não fique mais disperso a partir de agora. Porque a Bíblia diz que o Senhor manda todo aquele povo ficar acampado em um lugar chamado Pi-Hairote. Pi-Hairote significa beco sem saída. Irmãos, eu não sei você, mas eu já fiquei num beco sem saída muitas vezes. Muitas vezes, que eu precisaria de horas e horas para contar. No Pi-Hairote, a Bíblia diz que esse Pi-Hairote estava entre Migdol. Migdol significa montanhas intransponíveis. Estavam também de frente a Baal-Zefon, cidade dos canibais. O Senhor leva para um beco sem saída. Eles não têm como sair, porque eles não podem atravessar aquelas montanhas que eram intransponíveis. E eles também não poderiam pegar o caminho de Baal-Zefon, porque lá era uma cidade de canibais. Eles seriam mortos. E é aí também, então, que eles começam a murmurar. Por quê? Porque atrás deles estavam vindo 600 carros de Faraó. A Bíblia diz, não, os historiadores dizem, o historiador Joséfo diz, que eles arregimentaram 50.000 carros de guerra, 200.000 soldados treinados, preparados, porque Faraó, quando viu que o povo saiu, disse, quer saber de uma coisa? Eu vou trazer eles de volta. Eu estou perdendo muito com a partida deles, eu vou trazê-los de volta. E ele arregimenta esse seu exército numeroso e diz, vamos atrás deles. Só que parece que ainda não caiu a ficha de Faraó. O mesmo Deus que trouxe a libertação, o mesmo Deus que fez tudo o que fez para libertar o povo, era o mesmo Deus que permanecia com eles o tempo todo. Mas Faraó parece que havia se esquecido disso e Deus permitiu. Deus endureceu o coração deles, porque quando eles chegaram ali naquele beco sem saída, e quando eles viram o mar diante deles, eles começaram a murmurar. Diz a Bíblia que eles falaram para Moisés e começaram a discutir, a brigar e dizer, Moisés, por que você nos tirou de lá? Será que ali não teria sepultura suficiente para nos enterrar? Olha aqui aonde nós íamos parar diante do Mar Vermelho. Olha, entramos aqui em Pi-Hairote, um beco sem saída, não tem escape, não tem saída neste lugar. Ali estão aquelas montanhas que não dá para transpor, não dá para subir, não dá para avançar. Ali está também aquela cidade dos canibais. Como é que nós vamos fazer? E é quando então o Senhor, Moisés então vai até o Senhor, e o Senhor fala com eles, e diz assim, no versículo Moisés,
este versículo que nós lemos, o Senhor, eles começam a reclamar e a falar aqui, a partir do versículo 9. E chegando o Faraó e os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vai fazer, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Para tomar uma atitude dessa, para entregar esta palavra profética, irmãos, tinha que estar debaixo de muita graça. Mas Moisés, uma vez que ele assumiu aquela responsabilidade, ele estava disposto a pagar o preço, a obedecer ao Senhor. E ele disse: o Senhor lutará por vocês, pelejará por vós e vós calareis. Então somente acalmem-se. E aí no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, continuou falando com Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo que marchem. Diga ao povo que marchem. Muitas vezes, quando nós estamos numa situação, estamos no nosso pirreirote, estamos no beco sem saída em alguma área da nossa vida, e nós olhamos a situação piorando cada vez mais, a gente diz assim: não vai ter jeito, eu não vou escapar desta vez não vai ter o que fazer, porque eu já tentei de tudo, eu já lutei, eu já orei, eu já jejuei, eu já clamei, eu já chorei, eu já fiz propósito de madrugada, eu já levantei propósitos de jejum e nada aconteceu. Na maioria das vezes, quando nós nos posicionamos, a situação começa, que parece apertar ainda mais, começa a ficar muito pior. Mas nós temos uma palavra, um direcionamento do Senhor, como Deus deu para aquele povo. Diga ao povo que marchem. Tem horas, irmãos, que não é para ficar mais se lamentando, chorando, se lamuriando. Tem hora que nós temos que nos levantar, lavar o nosso rosto e dizer: Senhor, eu estou no pirrairote, eu estou no beco sem saída. Olha aí o exército inimigo vindo atrás de mim. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Todas as possibilidades já foram esgotadas, não há mais o que fazer. Mas em vez de murmurar, em vez de se ficar revoltado, em vez de desistir, nós vamos então agora fazer aquilo que o Senhor espera que façamos, fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Nós vamos adorar. Se é para pregar, pregue. Se é para evangelizar, evangelize. Se é para testemunhar, testemunhe. Se é para continuar fazendo a obra do Senhor de acordo com o chamado de cada um, você vai fazendo. Mas o exército está vindo. A pressão está grande. A coisa está ficando feia. Eu não vou ficar aqui me vitimizando. Eu não vou ficar aqui chorando. Senhor, e agora? Não. Eu vou me levantar na autoridade do nome do Senhor e eu vou marchar na terra. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. E o Senhor então diz para Moisés no versículo 16: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O Senhor dá toda orientação. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós vivemos uma vida pautada nos princípios da palavra, quando nós vivemos uma íntima comunhão com Deus, quando nós muitas vezes renunciamos aos nossos desejos, à nossa vontade, à nossa carne, pode descansar no Senhor, porque Ele vai trabalhando por nós, Ele vai nos dando estratégias, Ele não deixa a gente largado tudo de qualquer maneira, vai do jeito que vai, não. Ele vai nos dando estratégias, Ele vai levantando pessoas para nos ajudar, para orar por nós, Ele vai abrindo as portas para que a gente entenda que Ele está conosco na batalha, na peleja. E Ele então
Fala aqui que ele vai endurecer o coração dos egípcios para que o nome dele seja glorificado. E aí, quando nós chegamos aqui no versículo 19, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se fechou de diante dele e se pôs atrás deles. O que aconteceu? O anjo que estava aguardando mudou de posição. Olha o versículo 20. E ia entre o campo do egípcio e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes. Toda noite esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Ou seja, Deus não permitiu que o exército de Faraó via o povo de Israel, porque havia um anjo ali guardando, havia um anjo trazendo livramento. Isto é proteção. É por isso que a gente está em Pirrairote, irmãos, mas nós continuamos tendo pão todos os dias na nossa mesa. É por isso que ainda está em Pirrairote, mas a gente ainda tem força, tem graça para caminhar para a casa do Senhor. Nós estamos no Pirrairote, mas nós estamos ainda glorificando a Deus e crendo que Ele vai entrar com a provisão, que Ele vai dar o livramento, que Ele vai mudar a nossa história e que Ele vai cumprir os propósitos. O anjo estava ali trazendo a proteção. E de repente, Moisés então estende a vara, e quando ele estende a vara, que significa a palavra, ele profetiza a palavra através daquela vara. O Senhor põe toda a sua força na mão de Moisés, e olha que interessante, diz o versículo 21 aqui, acompanhe comigo. Meu óculos está um pouco fraco, vamos ver aqui. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas para a direita, para a esquerda. Como que Deus fez isso? Ele soprou um vento oriental. Que vento oriental é este? O vento oriental é um vento selvagem. O vento oriental é um vento destruidor. Em Gênesis 41:6, nós vamos ver o vento oriental, que ele entrou no sonho de Faraó nos dias de José e cercou as espigas de milho. Nós vamos ver em Êxodo 10:13, quando Moisés levantou a mão e o vento oriental trouxe a 8ª praga do Egito, que era a praga dos gafanhotos. Nós vamos ver no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 4, versículo 8, que o vento oriental veio, e foi quando Jonas pediu a morte. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 19, foi esse vento oriental que trouxe a casa de Jó abaixo. Então esse vento oriental, quando ele sopra, tudo parece que é para destruição, tudo parece que é para morte, tudo parece que é desgraça, tudo parece que acabou. Quantos aqui não estão vivendo um vento oriental? A vida está numa confusão, um rebuliço, seja em toda a sua vida como um todo, seja em determinada área, você não vê a possibilidade de solução, porque o vento oriental soprou, e quem sopra o vento, quem tem este poder é Deus, que tem o controle sobre a natureza. Ele sopra o vento, mas quando ele sopra, é para que o milagre se realize. O vento oriental faz parte do cenário do milagre. Não se esqueça disso. Quando a coisa aperta, o vento oriental sopra. É Deus preparando o cenário para o milagre. É Deus se preparando, porque o mar vai se abrir e o povo vai passar em seco, como diz a palavra. No versículo 22 diz que os filhos de Israel passaram no meio do mar em seco. E nós voltamos para o versículo 13, quando o Senhor disse que nunca mais eles viriam
vinham os seus inimigos, aqueles soldados, aquele exército ali do Egito, nunca mais eles veriam os egípcios, porque quando Deus faz uma obra, Ele faz a obra completa. Tem gente que está aqui em Pirrairote, num beco sem saída, tem outros que o vento oriental já está soprando, mas não esqueça que depois do vento oriental, o vento selvagem que vem, parece que tirando tudo do lugar, se levanta o Senhor, o vento do Espírito sopra, e é agora para pôr tudo no lugar, e é isso que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Irmãos, todas as vezes que o Senhor me entrega uma palavra, aonde quer que eu vá para ministrar a palavra do Senhor, eu sempre faço essa pergunta a Ele, e no final da palavra o que eu faço? Na maioria das vezes Ele diz, faz uma oração focada nisso, outra oração focada naquilo. Outras vezes Ele dá até um outro direcionamento com um louvor. Enfim, Deus trabalha de várias formas, Deus dá vários direcionamentos específicos, de acordo com a ocasião, de acordo com aquele público, aquele povo que Ele quer alcançar. E quando, nesta madrugada, eu estava orando e eu disse para Ele, e aí, Senhor, quando chegar no final da ministração, eu faço o quê? Ele disse assim, você vai chamar à frente, vai fazer uma oração, somente por aqueles que estão vivendo num pirrairote, aqueles que estão vivendo um beco sem saída, aqueles que já tentaram de tudo, já esgotaram todas as possibilidades, seja em que área for, este casamento não tem mais jeito, esta família não tem mais jeito, este trabalho não tem mais jeito, essa situação financeira não tem jeito, a minha saúde não tem jeito, olha essa enfermidade me consumindo, olha eu não tenho para onde correr, eu não tenho mais o que fazer, eu estou num pirrairote, eu estou num beco sem saída. Não se envergonhe, porque nós estamos aqui em família, ninguém está aqui para julgar ninguém e dizer, fulano é obreiro e diz que está no pirrairote, olha que não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Eu vim aqui para dizer a você que está no pirrairote, que pode ser que o vento oriental está soprando, a coisa está apertando, mas o Senhor te sustenta no vento oriental, e daqui a pouco, quando terminar este propósito, eu não vou dizer que é hoje ou amanhã, porque Deus não me autoriza, mas Ele me autoriza a dizer, pastora, que depois que terminar este propósito no dia 28, quem quer, começa já a adorar e a glorificar e agradecer, porque o vento do Espírito vai soprar dos quatro cantos, e Deus vai tirar você desse pirrairote, o mar vermelho vai se abrir, você passa em segurança, os seus inimigos, você não verá mais aquela enfermidade nunca mais, aquela luta na área financeira nunca mais, os perseguidores do seu ministério nunca mais, os seus opressores nunca mais vós verei, porque o vento do Espírito sopra nesta noite, e o Senhor já começa a fazer o milagre. Os irmãos do louvor, as jovenzinhas, podem me ajudar aqui, fazendo um fundo, cantando louvor, como vocês preferirem. E eu quero orar por vocês, se a pastora permitir. Glorificando, alabassuriando, alamai. Espírito de Deus, eu quero chamar à frente somente quem está vivendo este beco sem saída. Está no pirrairote. Pastora, sou eu que estou assim. Pode vir, saia do seu lugar, que eu quero orar por você agora.